Para o Espiritismo, a primeira ideia importante é esta: Deus não tem forma humana, não é um senhor sentado num trono, e nem é um espírito como nós. Deus é algo muito maior do que qualquer imagem que a mente consiga desenhar. A definição é simples e direta, logo no começo de O Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Em outras palavras, Deus é a origem de tudo que existe, não apenas como Criador do universo, mas como fundamento das leis que sustentam a vida, a consciência e a evolução. Quando o Espiritismo fala de Deus, fala de um Criador eterno, sem começo e sem fim, e por isso mesmo não depende de nada para existir. Fala de um princípio imutável, que não oscila de humor, que não muda de opinião de acordo com o dia, e que não age por impulso. Fala de um Deus imaterial, sem corpo e sem limites físicos, porque a matéria é parte da criação, e não o Criador. Fala de um Deus onisciente, que conhece tudo, e de um Deus onipotente, não no sentido de arbitrariedade, mas no sentido de poder absoluto dentro de leis perfeitas, sábias e justas que ele mesmo estabeleceu. E, acima de tudo, fala de um Deus soberanamente justo e bom, cuja justiça não é vingança, e cuja bondade não é fraqueza, mas equilíbrio. Se isso parece muito abstrato, pense assim: no Espiritismo, Deus não é alguém com quem você negocia, nem alguém que você agradece quando dá certo e questiona quando dá errado como se fosse uma pessoa instável. Deus é a base do universo moral. É o centro daquilo que é verdadeiro, justo, educativo e amoroso, mesmo quando nós ainda não conseguimos entender o porquê de certas experiências. E isso também explica o que Deus não é, na visão espírita. Deus não é Jesus. Jesus é visto como o espírito mais elevado que passou pela Terra, um guia, um modelo, alguém que veio ensinar com a própria vida, mas não é o próprio Deus. Deus também não é vingativo. Não castiga por capricho, não fica ferido porque alguém errou, não se ofende como um ser humano se ofende. E Deus não cria o mal. No Espiritismo, o mal não é uma invenção divina. O mal é consequência da ignorância e das imperfeições naturais dos espíritos em evolução, ainda aprendendo a usar a liberdade com responsabilidade. É como uma criança que ainda não entende o peso das próprias escolhas. Ela não nasce má, nasce imatura. E, à medida que cresce, vai aprendendo. A humanidade, nesse sentido, é uma grande escola, e cada um de nós é um aluno em etapas diferentes. A relação do espírita com Deus, então, não é baseada no medo, mas em aproximação consciente. É uma relação que acontece na oração, sim, mas também acontece, e talvez principalmente, na vida diária. Na prática do bem. Na caridade. No esforço de reforma íntima, que é aquele trabalho silencioso de olhar para si com honestidade e ir melhorando pouco a pouco. Porque, no Espiritismo, não basta dizer eu acredito. A fé vira caminho quando se transforma em postura, atitude, caráter e intenção. Deus é visto como Pai amoroso e justo, não como um juiz irritado. E Pai, aqui, não é uma palavra decorativa. Significa que Deus permite experiências com finalidade educativa. Não porque goste do sofrimento, mas porque, em um universo com liberdade e aprendizado, o crescimento real não vem de mágica, vem de consciência. E consciência muitas vezes nasce de escolhas, consequências, reparações e recomeços. Agora, quando alguém pergunta se Deus é bom e justo, por que existe dor no mundo, o Espiritismo não responde com frases prontas. Ele tenta construir uma compreensão. A dor não é prova de abandono divino. Em muitos casos, ela é resultado das escolhas humanas, individuais e coletivas, feitas ainda com egoísmo, orgulho e ignorância. Em outros, é parte das provas e desafios que a vida oferece para fortalecer virtudes, despertar compaixão, corrigir rumos e amadurecer o espírito. E, em todos os casos, a lei maior continua funcionando. Nada é desperdiçado,
nada é aleatório, e sempre há possibilidade de reparação, aprendizado e evolução. Se você observar bem, essa visão muda tudo. Deus não está longe, nem ausente. Ele está presente nas leis que sustentam a vida, na consciência que cobra com delicadeza, no bem que consola, no tempo que cura, e na oportunidade diária de recomeçar sem precisar comprar perdão, mas assumindo responsabilidade e escolhendo ser melhor. Se essa explicação te ajudou, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso faz o conteúdo chegar para mais pessoas que também estão buscando respostas e conforto. E me conta nos comentários, quando você pensa em Deus, qual foi a ideia que mais te marcou na sua vida, a do medo ou a do amor? Se você conhece alguém que vive se culpando ou tem uma visão muito pesada sobre Deus, compartilhe este vídeo com essa pessoa, pode ser exatamente a mensagem que ela precisava ouvir hoje. Quando aprofundamos um pouco mais, percebemos que a definição de Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas não é apenas uma frase bonita. Ela organiza toda a estrutura da visão espírita sobre a vida, o sofrimento, a justiça e o destino da alma. Se Deus é a causa primária, então nada existe fora das leis que ele estabeleceu. E se essas leis são perfeitas, então tudo o que acontece dentro delas tem finalidade educativa, ainda que a nossa compreensão seja limitada. Isso muda a forma como se enxerga o mundo. Porque, em vez de perguntar por que Deus fez isso comigo, a reflexão passa a ser o que essa experiência pode estar me ensinando. Não é uma postura de resignação cega, mas de responsabilidade ativa. O Espiritismo ensina que somos espíritos imortais em processo de evolução, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Essa jornada não acontece em uma única existência. Ela se estende por várias encarnações, cada uma oferecendo oportunidades específicas de aprendizado. Deus, nessa perspectiva, não interfere quebrando as próprias leis para privilegiar alguém. Ele governa por meio de leis universais, morais e naturais. A lei de causa e efeito, por exemplo, não é punição. É consequência. Assim como, no mundo físico, se alguém toca o fogo, se queima, no mundo moral toda ação gera um resultado correspondente. Isso não é vingança divina, é educação espiritual. É assim que o espírito aprende, amadurece e se transforma. Quando falamos que Deus é soberanamente justo e bom, significa que não há favoritismo. Não existe predestinação para o mal eterno, não existe condenação sem fim. Todos os espíritos têm o mesmo destino, a perfeição relativa, a felicidade plena conquistada pelo próprio esforço. A diferença está apenas no estágio evolutivo em que cada um se encontra. Alguns já compreenderam a lei do amor. Outros ainda lutam com o egoísmo, o orgulho e a ignorância. Mas todos caminham, cedo ou tarde, para o mesmo horizonte. Isso também ajuda a entender por que o Espiritismo rejeita a ideia de um inferno eterno. Se Deus é infinitamente bom e justo, não faria sentido criar um sofrimento eterno para erros cometidos em uma existência limitada. O erro gera aprendizado, arrependimento, reparação e progresso. Não gera condenação definitiva. A justiça divina sempre caminha junto com a misericórdia, e essa misericórdia se manifesta como oportunidade constante de recomeço. E quanto às tragédias coletivas, às guerras, às injustiças sociais? O Espiritismo ensina que Deus permite que os espíritos exerçam o livre-arbítrio. Sem liberdade, não há crescimento real. Muitas dores da humanidade são fruto do uso equivocado dessa liberdade. Guerras não são decisões de Deus, são escolhas humanas, movidas por ambição, orgulho, poder e ignorância. A lei divina, no entanto, continua operando. Cada ação coletiva também gera consequências coletivas. E, dentro desse processo, surgem movimentos de solidariedade, compaixão e reconstrução que impulsionam o progresso moral da humanidade.
Deus não está ausente nos sofrimentos do mundo. Ele está presente nas leis que permitem que a consciência desperte, que a dor ensine, que a solidariedade floresça. Está presente na força que sustenta quem sofre, na inspiração que consola, na esperança que insiste em renascer mesmo em cenários difíceis. A presença divina não é um espetáculo visível. É uma sustentação silenciosa. E é por isso que, para o espírita, a relação com Deus é íntima e constante, mesmo sem rituais complexos. A oração é importante, mas não como fórmula mágica para mudar decisões divinas. A oração é alinhamento. É momento de sintonia, de fortalecimento interior, de abertura para compreender melhor as próprias provas. Quando alguém ora, não está mudando Deus. Está se transformando para compreender melhor as leis de Deus. A prática do bem também é uma forma de aproximação. Cada gesto de caridade, cada ato de paciência, cada escolha ética é uma maneira de se harmonizar com a lei divina. A reforma íntima, tão falada no Espiritismo, não é culpa constante, mas autoeducação. É reconhecer imperfeições sem desespero e trabalhar, dia após dia, para substituí-las por virtudes. Talvez o ponto mais bonito dessa visão seja este: ninguém está abandonado. Mesmo quando alguém se sente sozinho, perdido ou injustiçado, a lei divina continua atuando. A vida não é um acaso desordenado. É um caminho pedagógico, ainda que complexo. E eu quero saber de você: essa ideia de um Deus que educa em vez de punir faz sentido para sua experiência de vida? Escreve aqui nos comentários o que você pensa, porque o seu ponto de vista pode ajudar outras pessoas que também estão tentando entender essas questões. E se esse conteúdo está esclarecendo dúvidas que você já teve, compartilhe com alguém que talvez esteja precisando dessa reflexão neste momento. Quando se compreende Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, outra consequência inevitável aparece: o universo não é um cenário caótico. Ele é estruturado por leis. E leis não são castigos, são mecanismos de equilíbrio. Assim como a gravidade mantém os planetas em órbita, as leis morais mantêm a evolução dos espíritos em movimento constante. O Espiritismo ensina que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, não imperfeitos por maldade, mas inexperientes. Isso significa que todos nós começamos do mesmo ponto, com potencial infinito de crescimento. A desigualdade que vemos hoje não é criação divina arbitrária, mas resultado de diferentes estágios evolutivos. Alguns já aprenderam determinadas lições. Outros ainda estão no início da jornada. E aqui entra um ponto delicado e profundo: se Deus é justo e bom, por que nascem pessoas em contextos tão diferentes? Por que uns enfrentam desafios tão intensos enquanto outros parecem ter caminhos mais suaves? A resposta espírita está ligada à pluralidade das existências. A vida não se resume a um único nascimento e uma única morte. Cada encarnação é capítulo de uma história maior. Isso não significa que alguém mereça sofrer como punição automática. A ideia não é simplificar a dor dizendo que tudo é castigo. Ao contrário, o Espiritismo amplia a visão. Algumas experiências são provas escolhidas antes da reencarnação para acelerar aprendizados. Outras são consequências de atos passados que precisam ser reparados. E outras ainda são situações coletivas, nas quais espíritos afins se reúnem para vivenciar determinadas experiências e progredir juntos. Deus, nessa dinâmica, não é um juiz que distribui sentenças. Ele é o autor das leis que permitem que cada espírito construa o próprio destino. E essas leis são educativas. Sempre que erramos, surge a oportunidade de corrigir. Sempre que prejudicamos alguém, surge a possibilidade de reparar. Sempre que falhamos, abre-se um novo ciclo para tentar novamente. É por isso que o Espiritismo fala tanto em responsabilidade.
Não responsabilidade pesada e paralisante, mas responsabilidade libertadora. Se somos autores das nossas escolhas, também somos capazes de transformar o nosso futuro. Não estamos presos a um destino fixo. Estamos inseridos em um sistema de leis perfeitas que nos conduzem, gradualmente, ao aprimoramento moral. Quando olhamos para as grandes dores do mundo, como guerras, fome e desigualdade, é natural questionar onde está Deus. O Espiritismo responde que Deus está nas leis que permitem o livre-arbítrio e no processo evolutivo que transforma a humanidade ao longo do tempo. A história mostra que, apesar das quedas, há avanço moral. Práticas antes comuns hoje são repudiadas. Ideias de igualdade e direitos humanos ganharam força. Isso não acontece por acaso. É resultado do amadurecimento coletivo. A presença de Deus não se manifesta anulando o erro humano, mas oferecendo condições para que o erro ensine. Cada geração tem a oportunidade de fazer melhor do que a anterior. E cada indivíduo tem a oportunidade de interromper ciclos de violência, egoísmo e intolerância dentro da própria vida. Outro ponto importante é entender que Deus não precisa de culto exterior para existir ou agir. A fé espírita valoriza a coerência entre crença e comportamento. Não basta declarar amor a Deus e agir com indiferença ao próximo. O verdadeiro relacionamento com o Criador se expressa na maneira como tratamos as pessoas, na honestidade com que conduzimos nossas escolhas e na disposição de crescer interiormente. A oração, nesse contexto, é diálogo sincero. Não é lista de exigências. É momento de reflexão, alinhamento e fortalecimento. Muitas vezes, a resposta divina não vem mudando a circunstância externa, mas ampliando nossa compreensão, dando serenidade, abrindo novas percepções. E quando alguém atravessa um sofrimento profundo, a visão espírita não oferece frases vazias. Ela lembra que a vida continua além da morte física, que os laços de amor não se rompem e que ninguém está condenado ao desespero eterno. A existência material é etapa transitória. O espírito é imortal. E essa certeza modifica completamente o modo de enfrentar perdas, desafios e incertezas. Se você já passou por uma situação difícil que, com o tempo, trouxe aprendizado ou mudança interior, compartilhe aqui nos comentários. A sua experiência pode inspirar outras pessoas que ainda estão no meio da tempestade. E aproveita para enviar este vídeo para alguém que costuma perguntar onde está Deus diante das dores do mundo. Às vezes, uma nova perspectiva pode abrir caminhos de compreensão. Existe ainda um aspecto da compreensão espírita sobre Deus que transforma silenciosamente a maneira como enxergamos a nós mesmos. A ideia de que estamos inseridos em um universo moral coerente. Nada está solto. Nada acontece fora de um contexto maior. Isso não elimina a dor, mas muda a forma como a interpretamos. Quando alguém enfrenta uma perda, uma doença, uma crise financeira ou um conflito familiar, a primeira reação costuma ser perguntar por quê. O Espiritismo convida a acrescentar outra pergunta: para quê? Não no sentido de justificar o sofrimento, mas de buscar o sentido educativo da experiência. Se Deus é soberanamente justo e bom, então a vida não é um jogo aleatório. Ela é um processo de crescimento. Essa visão não retira a responsabilidade humana. Pelo contrário, amplia. Se somos espíritos imortais, carregamos conosco tendências, conquistas e desafios que ultrapassam uma única existência. Isso significa que as virtudes que cultivamos hoje nos acompanham, assim como as imperfeições que ainda precisamos trabalhar. Deus não cria favoritismos, mas cria oportunidades constantes de evolução. A dor, dentro dessa lógica, não é instrumento de punição divina. É consequência natural de leis que educam. Se alguém age com egoísmo repetidamente, colhe isolamento. Se age com violência, colhe conflito.
Mas sempre há espaço para arrependimento e reparação. O sistema não é fechado. Ele é dinâmico e misericordioso. O arrependimento sincero inicia o processo de transformação. A reparação consolida o aprendizado. E o progresso moral encerra o ciclo. Deus, então, não interfere anulando as consequências das nossas escolhas, porque isso impediria o aprendizado. Mas Ele oferece força, inspiração e caminhos para a superação. Quantas vezes alguém diz que encontrou coragem inesperada em meio a uma dificuldade? Quantas vezes surge ajuda quando parecia não haver saída? Para o Espiritismo, isso não é acaso. É sintonia. É a ação das leis divinas atuando por meio de pessoas, circunstâncias e intuições. Outro ponto essencial é compreender que Deus não se ofende. Essa ideia é profundamente libertadora. Muitas tradições religiosas constroem uma imagem de um Deus que se irrita, que se magoa, que exige reconhecimento constante. O Espiritismo afasta essa concepção. Deus é perfeito. Não sofre alterações emocionais. Não precisa de adoração para existir. O que ele espera é a evolução moral dos espíritos que criou. Isso muda a forma como encaramos os erros. Não é necessário viver com culpa paralisante. O erro é etapa do aprendizado. Reconhecer, corrigir e seguir adiante é o caminho. A culpa excessiva paralisa. A responsabilidade consciente transforma. Deus não mantém registro de vinganças. As leis naturais é que garantem o retorno educativo das ações. E quanto à presença de Deus no cotidiano? Ela não se manifesta em espetáculos sobrenaturais constantes. Ela está na consciência que sussurra quando estamos prestes a agir de forma injusta. Está na sensação de paz quando escolhemos o bem. Está na inquietação que nos leva a buscar respostas mais profundas. Está na capacidade de amar, de perdoar e de recomeçar. A própria evolução da humanidade é reflexo dessa presença. Ainda há violência, intolerância e sofrimento, mas também há avanços morais, científicos e sociais. O reconhecimento da dignidade humana, a ampliação de direitos, o fortalecimento de movimentos solidários mostram que o espírito coletivo está amadurecendo. O progresso não é linear, mas é real. Deus, na visão espírita, não abandona o mundo nas crises. Ele sustenta o processo evolutivo. Permite que as escolhas humanas produzam consequências, mas também inspira mudanças. A dor coletiva muitas vezes desperta compaixão coletiva. Catástrofes revelam solidariedade. Conflitos revelam a necessidade urgente de transformação moral. Se essa forma de compreender Deus amplia sua visão sobre a vida, escreva aqui o que mais tocou você até agora. Sua reflexão pode ajudar alguém que ainda enxerga apenas injustiça, onde talvez exista aprendizado em curso. E aproveite para verificar se você já está inscrito no canal. Muitas pessoas assistem aos vídeos, mas não estão inscritas, e isso faz diferença para que o conteúdo continue chegando até quem precisa. Se ainda não se inscreveu, ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Há ainda uma dimensão muito profunda quando falamos de Deus dentro da visão espírita: a relação entre liberdade e responsabilidade. Se Deus criou leis perfeitas e nos concedeu livre-arbítrio, então cada escolha nossa tem peso real no processo evolutivo. Isso significa que não somos peças passivas em um tabuleiro cósmico. Somos consciências em desenvolvimento, aprendendo a usar a própria liberdade com sabedoria. O livre-arbítrio é uma das maiores demonstrações da justiça divina. Deus não nos criou programados para o bem automático, porque o bem verdadeiro precisa ser escolhido. Virtude imposta não é virtude, é condicionamento. Por isso, ao longo das experiências encarnatórias, vamos enfrentando situações que exigem decisão. Em cada decisão,
revelamos quem estamos nos tornando. Essa liberdade, porém, não vem sem consequências. A lei de causa e efeito garante que cada ação produza um resultado correspondente. Isso não é castigo, é coerência universal. Se plantamos compreensão, colhemos harmonia. Se plantamos egoísmo, colhemos conflitos. E mesmo quando a colheita demora, ela chega no momento adequado ao aprendizado. Muitas pessoas questionam: se Deus sabe tudo, inclusive o futuro, onde entra a liberdade humana? O Espiritismo esclarece que Deus conhece todas as possibilidades, mas não impõe nossas escolhas. Ele sabe as tendências, mas o caminho específico depende das decisões que tomamos. É como um professor experiente que conhece as dificuldades de cada aluno, mas não responde à prova por ele. Essa compreensão também transforma a forma como enxergamos os chamados milagres. Na visão espírita, não existem quebras arbitrárias das leis naturais. O que chamamos de milagre é, muitas vezes, o funcionamento de leis que ainda não compreendemos plenamente. Deus não age contrariando as próprias regras. Ele age por meio delas. A perfeição divina está justamente na harmonia dessas leis. Outro ponto essencial é a ideia de progresso contínuo. O universo não está parado. Os espíritos não ficam estagnados eternamente em erro. Há sempre avanço. Às vezes lento, às vezes doloroso, mas inevitável. Deus não cria seres destinados ao fracasso. Todos caminham para a perfeição relativa, ainda que em ritmos diferentes. Essa perspectiva traz esperança real. Não é esperança baseada em fantasia, mas em lógica espiritual. Se a vida continua após a morte, se há múltiplas oportunidades de crescimento, se o erro pode ser corrigido, então nenhuma situação é definitiva. Nenhuma dor é eterna. Nenhuma falha é irreversível. Isso também muda a forma como encaramos o próximo. Quando compreendemos que todos somos espíritos em estágios diferentes de evolução, fica mais fácil exercitar a tolerância. Não se trata de concordar com o erro, mas de entender que cada um está aprendendo. O julgamento severo perde força quando reconhecemos que também estamos em processo. Deus, nessa visão, é o sustentáculo desse grande projeto evolutivo. Ele não interfere para favorecer uns em detrimento de outros, mas oferece a todos as mesmas leis e oportunidades. A diferença está na forma como cada espírito responde às circunstâncias. Talvez a maior prova da presença divina seja a capacidade humana de se transformar. Quantas histórias existem de pessoas que mudaram completamente o rumo da própria vida? Que saíram da violência para a solidariedade, do egoísmo para o serviço, da revolta para a serenidade. Essa possibilidade constante de renovação é reflexo direto da misericórdia divina. E quando falamos em misericórdia, falamos em paciência infinita. Deus não tem pressa. Ele respeita o tempo de cada espírito. As experiências se repetem até que a lição seja assimilada. Não por punição, mas por necessidade de aprendizado. Se você já percebeu mudanças profundas em você ao longo dos anos, conte aqui nos comentários o que mais transformou sua maneira de enxergar a vida. Sua experiência pode encorajar alguém que ainda está lutando para acreditar que é possível mudar. E se essa reflexão está fazendo sentido para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que costuma dizer que o mundo não tem solução. Talvez o que falte seja uma nova forma de compreender as leis que o regem. Quando reunimos tudo o que foi dito até aqui, surge uma imagem muito clara. Deus, na visão espírita, não é um ser distante que observa o mundo de fora. Ele é a própria fonte das leis que sustentam a existência. Está presente na estrutura do universo, na consciência moral, na possibilidade de evolução e na harmonia que, apesar de todas as aparentes desordens, conduz a humanidade ao progresso. Isso nos leva a uma reflexão essencial. Se Deus é soberanamente justo e bom,
então a injustiça que vemos não é a palavra final. Ela é etapa transitória dentro de um processo maior. O mal não é criação divina, mas expressão temporária da ignorância dos espíritos. E a ignorância, por definição, pode ser superada pelo aprendizado. A evolução não acontece apenas no plano individual. Ela é coletiva. Civilizações inteiras amadurecem ao longo do tempo. Ideias que antes eram aceitas tornam-se inadmissíveis. Valores que antes eram ignorados passam a ser defendidos. O respeito à dignidade humana, a valorização da solidariedade, a busca por justiça social são sinais de que o espírito coletivo avança. Esse avanço não elimina imediatamente os conflitos, mas demonstra que há direção. Deus não anula a liberdade humana, mas também não abandona a criação à própria sorte. As leis divinas garantem que todo desequilíbrio gere necessidade de reajuste. Toda violência gera consequências que impulsionam reflexão. Toda dor desperta movimentos de auxílio. É como se o universo moral tivesse um mecanismo constante de correção. E onde entra a fé nisso tudo? No Espiritismo, fé não é aceitação cega. É confiança raciocinada. É compreender que, mesmo quando não enxergamos o quadro completo, existe coerência maior sustentando os acontecimentos. Essa fé não elimina o sofrimento, mas dá força para atravessá-lo sem desespero absoluto. Muitas vezes, só entendemos certas experiências depois que o tempo passa. Algo que parecia apenas perda revela aprendizado. Uma situação difícil fortalece virtudes que antes estavam adormecidas. Um conflito desperta maturidade. Isso não significa que devamos desejar a dor, mas que podemos extrair dela crescimento quando ela chega. Outro aspecto importante é perceber que Deus não exige perfeição imediata. Ele espera progresso. Pequenos avanços diários têm valor imenso. Uma reação mais equilibrada onde antes havia explosão. Um gesto de perdão onde antes havia ressentimento. Uma atitude ética onde antes havia conveniência. Cada passo conta. A visão espírita também reforça que ninguém está excluído do amparo divino. Mesmo aqueles que erram gravemente continuam sob as leis da misericórdia. O processo pode ser mais longo, pode envolver provas difíceis, mas sempre há possibilidade de regeneração. Deus não cria espíritos descartáveis. Essa compreensão amplia a esperança. Não é esperança ingênua, mas fundamentada na lógica de um universo moralmente estruturado. A humanidade ainda enfrenta grandes desafios, mas também demonstra capacidade crescente de superação. O progresso pode ser lento, mas é contínuo. Se você sente que essa forma de entender Deus traz mais serenidade ao coração, compartilhe aqui o que mais trouxe clareza para você até agora. Sua participação fortalece essa troca de ideias e ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que também buscam respostas. Aproveite para compartilhar este vídeo com alguém que esteja atravessando um momento difícil e talvez precise dessa perspectiva de esperança. Chegamos, então, a um ponto de síntese que talvez seja o mais transformador de todos. Compreender Deus, na visão espírita, é compreender que a vida tem direção, que a existência tem propósito e que nada do que vivemos está fora de um contexto maior de aprendizado e evolução. Se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, Ele não pode ser limitado pelas nossas emoções humanas. Não se irrita, não se vinga, não escolhe favoritos. Ele sustenta leis perfeitas que conduzem cada espírito, lentamente e com paciência infinita, à maturidade moral. Isso significa que, por trás das aparentes injustiças, existe uma engrenagem invisível de equilíbrio. Pode não ser imediata, pode não ser perceptível no curto prazo, mas atua de forma constante. A maior consequência prática dessa compreensão é interior.
Quando deixamos de enxergar Deus como alguém que pune e passamos a enxergá-lo como fonte de leis educativas, mudamos nossa postura diante da vida. Saímos da revolta automática e começamos a buscar sentido. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, aprendemos a refletir o que posso aprender com isso. Essa mudança de olhar não anula a dor, mas transforma a experiência da dor. O sofrimento deixa de ser sinal de abandono divino e passa a ser visto como etapa de crescimento. E quando entendemos que a vida não termina com a morte do corpo, que somos espíritos imortais em constante progresso, a perspectiva se amplia ainda mais. Perdas tornam-se temporárias. Encontros continuam em outras dimensões. A justiça não se limita ao que vemos em uma única existência. Deus, portanto, não está nas guerras promovendo destruição, mas nas consciências que se levantam para reconstruir. Não está na violência, mas nas mãos que socorrem. Não está na injustiça, mas na força que impulsiona a busca por reparação. A presença divina não se manifesta no erro humano, mas na possibilidade constante de superá-lo. Talvez a maior prova da existência de Deus, nessa visão, não esteja em fenômenos extraordinários, mas na própria capacidade humana de amar, perdoar e evoluir. Cada gesto de bondade, cada escolha ética, cada esforço sincero de reforma íntima é um reflexo das leis divinas atuando em nós. E isso nos conduz a uma responsabilidade delicada e bela ao mesmo tempo. Se Deus nos concede liberdade, cabe a nós usar essa liberdade para construir um mundo melhor. Não começando pelo mundo inteiro, mas começando por nós mesmos. Pela maneira como falamos. Pela forma como tratamos quem pensa diferente. Pela disposição de agir com mais consciência e menos impulsividade. O Espiritismo não oferece respostas mágicas. Ele oferece coerência. Não promete ausência de desafios. Promete sentido. Não elimina a necessidade de esforço. Ensina que o esforço é parte do crescimento. Se depois de tudo isso você sente que sua visão sobre Deus se tornou mais ampla ou mais serena, escreva aqui nos comentários qual foi a ideia que mais transformou sua maneira de pensar. Sua reflexão pode ser a ponte que outra pessoa precisa para sair da dúvida e encontrar um pouco mais de paz. E se você chegou até aqui, aproveite este momento para curtir o vídeo e compartilhá-lo com alguém que esteja buscando respostas espirituais mais racionais e consoladoras. Quanto mais pessoas participarem dessa conversa, mais esse conteúdo pode alcançar quem realmente precisa ouvir essa mensagem.